mostrou que ontem foi o dia que foi um caso, desde janeiro, foi o caso que mais teve repercussão nas redes sociais, o caso da fraude no cartão de vacinação do Bolsonaro, sendo que 81% das, das menções são negativas, né? Ou seja, mais até do que as joias. E aí eu estava conversando com o pessoal para tentar entender, desde ontem, porque o pessoal está falando, nossa, isso aqui está pegando, está dando tração, né? O pessoal está irritado, né? Está revoltado. E aí eu fui perguntar, pô, mas por que que isso aqui aconteceu, né? Bem, para gente que acompanhou o Bolsonaro nas últimas décadas, a gente sabe que ele sempre usou a política para obter privilégios, né? Desviando o salário do servidor do gabinete nas rachadinhas, interferindo na Polícia Federal para não para blindar os amigos, aproveitando-se do caso para surrupiar joias, entre outras tantas coisas. Mas nesse caso, ele pegou com muita gente, porque é o seguinte, o Bolsonaro sempre se vendeu como o homem do povo, como a gente, como o simplão, como aquele que veio da massa para enfrentar os privilégios de alguns poucos, né? Ele sempre se vendeu isso. Ele sempre mas o que acontece? Neste caso, está mostrando que ele usou o poder que foi conferido a ele pelo eleitorado para tirar vantagem própria, vantagem que nenhum cidadão poderia conseguir. Inclusive, pessoas que seguem o Bolsonaro, que são negacionistas, né? Muita gente foi para a fila de vacinação ou teve que se virar nos 30 aí, comprar uma coisa forjada, fraudulenta, para poder viajar. E aí o Bolsonaro, gostosão pimpão, não, deu uma canetada e conseguiu, via a sua rede de contatos por ser presidente da República, um carimbão falso aí para poder entrar na Disney. Né? E aí tem muita gente que ficou irritada, exatamente porque Bolsonaro mostrou que não é gente como a gente. Que Bolsonaro, na verdade, que não é um homem do povo, que o homem do povo não tem um tenente-coronel Mauro Cid que pode conseguir um secretário lá em Duque de Caxias, né, um registro falso de vacinação de Bolsonaro. Aliás, Brasil, país da piada pronta, né? O nome do secretário que conseguiu o jeitinho no sistema se chama João Brecha, né? O João Brecha conseguiu uma brecha para o Jair, mas nem todo mundo tem acesso a uma brecha que nem o Jair tem, né? Um brecha ou uma brecha. E aí o que acontece? Para muita gente não importa se o Jair rouba, xinga, mata, mas aí essa coisa de se colocar acima dos outros pegou muita gente. Aí tem muita gente que começa a vê-lo não como uma pessoa igual a todos eles, mas como mais um cara do andar de cima que usa a lei de Gerson, aquela que as pessoas querem tirar vantagem em tudo, para se dar bem. Vai precisar, Fabiola, de muita cena fake do Bolsonaro comendo farofa com frango e derramando tudo nele mesmo para se mostrar o homem do povo, para tentar reduzir e recuperar o prejuízo desse caso. Claro, se você comete uma fraude no certificado de vacina, você está, no fundo, modificando as informações sobre a cobertura vacinal daquela cidade, daquela população, daquele bairro. E aí, para o tomador de decisão, ou seja, para aqueles que precisam administrar uma campanha de vacinação, você ter dados errados sobre aquela cidade, sobre aquele local, é extremamente problemático. Obviamente, é um problema, como ele coloca, fraudar a certidão de vacina é, segundo ele, um problema de saúde pública. Ou seja, se nós formos dar um passo além e se de fato essa suspeita em relação ao ex-presidente for confirmada, não se trata apenas de um problema de justiça, apenas de um problema de fraude de um documento, também há uma repercussão obviamente, para a saúde. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que ele cita é justamente a necessidade de que esses sistemas tenham uma proteção bastante sólida e que, como você colocou já, Fabiola, é uma oportunidade, segundo ele, para que o Ministério da Saúde no Brasil faça uma revisão justamente do seu protocolo, faça uma revisão do sistema de proteção daqueles dados, para saber, em primeiro lugar, se ele é, obviamente, capaz de frear uma tentativa de fraude e, não só isso, no segundo ponto, se houver uma fraude, se ele é capaz de identificar de que forma aquela fraude aconteceu justamente para pegar a pessoa que eventualmente tenha cometido aquele crime. Então, é muito importante em termos de saúde pública, mas também como uma oportunidade para rever o próprio sistema. O triste dessa história é que o Bolsonaro ele não tenta nem ser criativo nas argumentações dele, ou talvez ele não tenha tanta criatividade, seja uma pessoa mais rude,
mais tosca, assim, não tenha tanta criatividade, porque esse apelo que ele faz sistemático a não fui eu, sabe, ele se assemelha muito a uma criança de 4 anos que estava jogando bola com um amigo em casa e toda vez aparece um vaso quebrado, a bola do lado, a mão dele cheia de terra e ele diz, não fui eu. Né? Muitas vezes, inclusive, ele diz, foi ele, né? Que nem criança faz, o Bolsonaro também faz isso. Dessa vez, ele claramente estava jogando a responsabilidade para o tenente-coronel Mauro Cid. Né? Ele falou: se teve, não fui eu. Né? Ou seja, essa coisa que o Bolsonaro tem de ir arremessando os seus parceiros e os seus aliados, deixando eles na beira da estrada para se salvar, já seria motivo para ele perder aliado e perder parceiro. Ele fez isso com Gustavo Bebiano, ele fez isso com Paulo Marinho, ele fez isso com tantas e tantas e tantas pessoas, né? Que fica até chato. E agora, o que tudo indica, ele não vai ter nenhum pudor de jogar Mauro Cid no meio dos tubarões, se necessário for, para terceirizar essa responsabilidade. E aí eu termino dizendo o seguinte: só que o Mauro Cid não é qualquer pessoa. Mauro Cid, ele era o Queiroz, o atual Queiroz do Bolsonaro, é o faz tudo do Jair. O Mauro Cid tem o quê? O Mauro Cid tem ele pagava as contas do Jair com dinheiro na boca do caixa. Ele resolvia questões de joias, estava metido no meio daquelas lives negacionistas do Bolsonaro. Ele sabe de tudo. Se há um arquivo vivo da República Miliciana Bolsonarista, né, que governou o Brasil entre 2019 e 2022, é o Mauro Cid. Né? Então, que o Bolsonaro tenha muito cuidado, né? Que talvez o Mauro Cid também não seja tão, né, fiel ao bolsonarismo como está sendo o Anderson Torres, que está preso, mas de bico fechado. A gente estava entrevistando agora há pouco o Jean Willis, e ele falava que ele espera muito que o Mauro Cid abra a boca e não segure essa bucha sozinho, né? E ele falou, ele é o homem-bomba de Bolsonaro, agora resta saber se ele vai ter coragem de falar ou não, né? Tudo que sabe, tudo que fez, principalmente, né? Porque é isso que você está falando, né, Sakamoto? É tudo que ele fez. Agora, fez por conta própria? Né? Fez porque ele é muito levadinho, né? Isso é inacreditável, Fabiola. Você tem uma figura, e então, por isso que eu falei que essa cara de pau é muito grande. Parece, pelas declarações de Bolsonaro, que todo mundo ao redor do Bolsonaro era complicado, cometia crimes, né? Menos ele. Né? Ou seja, todo mundo cometia crimes que favoreciam Jair Bolsonaro. Era o almirante ministro das Minas e Energia que fez o problema lá com as joias, né? É o Mauro Cid que foi atrás da questão do cartão de vacinação. Sempre é alguém que fez algo de errado e o Bolsonaro sofreu com isso. Diante disso, você tem duas opções. Ou o Bolsonaro é uma pessoa hipossuficiente, que não tem capacidade nem de subir a própria zíper da braguilha, né? E por isso ele não deveria ser presidente da República, né? Ou seja, ele deveria ser tutelado por alguém, ou o Bolsonaro é um mentiroso. Qual